Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e essa semana de aulas nós vamos nos envolver com os estudos da meteorologia e da climatologia, certo? Então, essas aulas vão ser encaminhadas tanto para o primeiro ano como para o terceiro ano, né? O primeiro ano verá em 4 aulas, enquanto que o terceiro ano verá em 2 aulas, né? Então, 2 aulas vão ter 2 links, 2 partes, tá certo? Então, nós vamos estabelecer aqui um objetivo que é entender a dinâmica climática da Terra, né? Os fatores, os elementos do clima, os fenômenos que atuam dentro da atmosfera, né? Então, nessas 4 aulas, nós vamos fazer aí, né, um mapeamento geral de tudo que envolve esses itens que estão apontados nos slides, né? Os fatores climáticos, os elementos climáticos e os fenômenos naturais atmosféricos, tá? Então, isto posto, comecemos sem mais delongas, né? Porque gosto de pontuar aqui algumas coisas importantes desde o início. Então vamos lá. Primeiro desafio nosso é tentar entender as diferenças entre tempo e clima, certo? Então, tempo, né? O conceito de tempo é o estado da atmosfera em um certo momento e lugar. Então, eu estou gravando essa aula no dia 19 de agosto de 2020, 8h43 da manhã. Eu olho aqui para fora do meu escritório, eu percebo que o céu está claro, está limpo, a temperatura está em ascensão, né, a temperatura está aumentando, então nenhuma possibilidade de chuva. Então o tempo é este, né? Temperatura aí por volta na casa já de 20 e tantos graus. A tendência é que aqueça mais ao longo do dia. Então esse é o tempo. O tempo ele é algo singular, ele é individual, né? Ele é um momento. As características atmosféricas aqui do momento e aqui desse lugar, tá certo? O clima já é diferente, certo? O clima ele é algo muito mais complexo. O clima é uma síntese do tempo, né? E uma síntese do tempo durante um longo período. Então, né, como que nós vamos entender isso? Vamos pegar o exemplo do nosso tipo climático. Taquaritinga, Monte Alto, Vista Alegre do Alto, né, estão situados dentro de um perfil climático que é o tropical de altitude. Verões chuvosos, quentes, né? A tendência de ter verões chuvosos, por mais que a gente sinta que nos últimos anos o volume de chuvas tem diminuído bastante, e no caso mais precisamente que nós estamos no inverno, o nosso inverno é de temperatura um pouco amena, né? Algumas vezes caindo bastante por conta da chegada de uma massa de ar frio, de uma frente fria, e de dias secos, né? Dias de temperatura mais amena e dias bastante secos, com uma umidade do ar bastante baixa. Então, por que se chegou a esse perfil climático? Porque foi estudado durante muito tempo, né? Acredito eu aí que no mínimo 30 anos, dados diários, né, de todos os dias do ano, todos os meses do ano ao longo do tempo. Então, a partir da comparação, a partir da análise desses dados, foi possível chegar a esse tipo climático, a esse perfil climático, certo? Então, nunca me esqueço de um professor de climatologia de Jabuticabal, que era o Mangili, que a primeira coisa que ele nos ensinou é que a pessoa que trabalha com climatologia, ela tem que colher dados
3 vezes ao dia, né? Às 9, às 15 e às 21 horas. Colher temperatura, umidade atmosférica, né? Pressão atmosférica e, caso tenha chovido, né? Coletar, né? Fazer a leitura de quanto choveu. Certo? Então, esse é um trabalho diário, um trabalho de formiguinha, mas que vai trazer dados para que o climatólogo, né, o climatologista, ele possa tentar trazer uma síntese do tempo naquele lugar e aí criar um perfil para aquele lugar, um perfil climático, certo? Então, fazendo a questão aí do clima e o tempo e um problema ambiental que nós temos enfrentado, o aquecimento global, eu vejo que algumas pessoas, né, de forma irrefletida, bem senso comum, têm um dia de frio e falam, olha, tá vendo, defendem o aquecimento global, mas olha que dia frio, né? Essa pessoa, né, ela está completamente equivocada de defender uma coisa dessas, dentro dos princípios da climatologia, né? Um dia de muito frio não vai, né, derrubar a tese do aquecimento global, certo? Assim como se chover um dia no deserto no ano, não vai derrubar o tipo climático desértico daquele lugar, né? Como que os climatologistas, os cientistas chegaram a essa tese do aquecimento global? A partir da hipótese de que ano após ano nós temos uma média a partir do cálculo da temperatura dos lugares, né? Eles chegaram, né, a perceber que existe um aumento da média da temperatura ano após ano. E quando se coloca isso num gráfico, é perceptível que exista uma curva ascendente, certo? Se vocês darem um Google aí, né, gráfico aquecimento global, poderia ter colocado aqui, né, no slide, vocês vão perceber que há uma curva ascendente, certo? Que mostra um aumento da média de temperatura ano após ano. Então isso é um trabalho de climatologia, né? Não é a partir de um dia que você vai derrubar uma tese dessa, certo? Então vamos tocar o assunto que vocês vão perceber como que existe essa relação de causalidade, né, entre um gás, né, e o aumento da temperatura na Terra. Então, para isso, vamos trabalhar com a atmosfera. A atmosfera, né, a camada gasosa que envolve a Terra. Essa camada que envolve a Terra, ela está presa por conta da força da gravidade. Então, na atmosfera é uma camada de gases. Então, quais são os principais gases que compõem a atmosfera? O principal gás é o nitrogênio, 78%, certo? Depois, o oxigênio, 21%. Depois, né, outros gases. Dentre esses outros gases está o dióxido de carbono. Também pode ter o monóxido de carbono, os chamados gases estufa. Então, a relação de causalidade aqui é o seguinte: quanto maior a liberação de gases do efeito estufa, maior será o fenômeno do aquecimento global, certo? Então, isso é uma coisa muito clara dentro das pesquisas dos cientistas, né? Por conta das indústrias, por conta, né, dos carros, dos ônibus, dos caminhões que se utilizam de combustíveis fósseis, né, ou termoelétricas à base de óleo. Então queima-se mais gases estufas que por sua vez vão aumentar, né, vão aumentar o efeito estufa, tá certo? Então passemos aqui para o efeito estufa. O efeito estufa,
está inserido dentro de uma das chamadas funções da atmosfera. Então, eu destaco para vocês que é importante saber diferenciar o que é o efeito estufa e o que é o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, certo? Enquanto que o aquecimento global é um fenômeno antrópico. O que é antrópico? Motivado pela ação humana, tá certo? Então, o efeito estufa, ao contrário de que possa parecer, né, os mais desavisados, é algo bom para a Terra. Por quê? Porque ele eleva a temperatura da superfície da Terra cerca de 35 graus a mais do que ela teria se não existisse. Então, significa que quando a luz solar ela adentra a nossa atmosfera e toca a superfície, parte dela é retida e parte dela é refletida. Então, os gases estufa, eles aprisionam esse calor, certo? Então, se não existisse esse efeito estufa, a temperatura da Terra seria, né, muito mais fria. Altas latitudes e médias, altas latitudes seria impossível de viver, e médias latitudes também. Então seria possível viver apenas nas baixas latitudes, certo? Isso ia fazer com que a Terra tivesse uma diminuição da população gigantesca, tá certo? Então o efeito estufa, ele é bom, tá certo? Porque ele vai elevar a temperatura da Terra, ok? O problema é quando nós aumentamos, né? Quer dizer, corrigindo, quando nós liberamos gases estufa e potencializamos, maximizamos, né, o efeito estufa. Nós damos mais energia para o efeito estufa. E ele consegue trabalhar mais e gerar mais calor. Aí é negativo. Aí não é bom, tá certo? Então essa é a função da conservação da atmosfera, né? A capacidade que a atmosfera tem de manter temperatura estável, permitindo a vida no planeta. Outras duas funções. A Terra, ela representa um filtro. E esse filtro, né, está principalmente aí no ozônio, né? Então 2/3 dos raios solares são barrados pela atmosfera, então impedindo dessa maneira que raios em excesso nocivo cheguem à superfície, né? Principalmente do ozônio, que vai filtrar boa parte dos raios solares. E a proteção. Então, quando vão ter astros, meteoros chegando na Terra, eles vão ser, né, destruídos pela atmosfera. A atmosfera consegue destruir a maior parte deles, né, e assim evitar com que eles cheguem e colidam com a Terra, gerando aí, né, problemas. Veja a atmosfera e os seus estratos, né? Nós vamos trabalhar aqui apenas com a troposfera e citar, né, que a camada de ozônio ela está na estratosfera, ok? Então, o ozônio, importante filtro que está presente na atmosfera. Então, a troposfera, sempre que vocês verem esse prefixo tropo, né, ele envolve homem. Então, seria a esfera de vida do homem, 10 a 12, né, km de altitude. Representa aí 80% dos gases, os fenômenos meteorológicos, ok? Que é o que nos interessa dentro dessa aula de geografia, mais precisamente de climatologia e meteorologia, ok? Então, isto posto, né, vamos tomar aqui uma aguinha para a gente ganhar aquele fôlego para a parte final da nossa aula.
dessa nossa primeira aula. E aqui nós vamos trabalhar, né, com um gráfico interessante, aí, um esquema interessante, né, melhor dizendo, não gráfico. Então percebam que existem os fatores climáticos e os elementos atmosféricos. Então eu posso dizer a vocês que os fatores climáticos, eles são ativos, enquanto que os elementos atmosféricos, eles são passivos. Então, uma relação aí de ativo e passivo, os fatores, né, eles alteram a dinâmica dos elementos. Então, a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as massas de ar e a corrente marítima, principalmente, vão alterar a dinâmica dos elementos atmosféricos, principalmente a temperatura, a umidade, a chuva, o vento e a pressão atmosférica. Percebam que eu coloco uma flechinha no vento, né? O vento vai ter uma relação muito próxima com a pressão atmosférica, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. O que significa, então? Que o vento ele depende muito da pressão atmosférica do lugar. Se a pressão for baixa, os ventos vão ser principalmente ascensionais. Se a pressão for alta, os ventos vão ser descensionais, certo? Pressão baixa, o vento vai ser de baixo para cima, e pressão alta, de cima para baixo, ok? Então, por isso que eu coloquei uma flechinha. Outras variáveis a se considerar nesse estudo: a cobertura vegetal e a urbanização. Então, quando nós formos trabalhar, pensando no primeiro ano, no terceiro ano já trabalhou, mas quando a gente trabalha com urbanização, grandes metrópoles, a gente fala do microclima urbano. Então, a alteração, né, absurda do espaço geográfico, a construção de prédios, edifícios, né, cimento, asfalto, vai fazer com que o clima desse lugar seja muito mais alto, a temperatura seja muito mais alta, certo? Da mesma forma que a manutenção da Amazônia, da sua cobertura vegetal, é essencial para a manutenção da dinâmica atmosférica do nosso país, da estação de chuvas, certo? Então, vamos lá analisar esses fatores climáticos. Não vamos esgotar todos nessa primeira aula, ok? Primeiro, a latitude. Regrinha básica da latitude: quanto maior a latitude, né, a maior a distância da linha do Equador, mais frio será o clima da região. Então isso acontece por quê? Devido à inclinação da Terra. Então, quando a gente trabalhou lá com as estações do ano, com o movimento os movimentos da Terra, a posição da Terra com relação ao Sol, a gente percebeu isso, né? Quanto mais o lugar afastado da linha do Equador, maior vai ser, né, principalmente com relação à estação do ano, maior vai ser a trajetória dos raios solares e o jeito com que os raios solares incidem na superfície terrestre, ok? Percebam que essa área intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, essa área será sempre, né, de intensa radiação solar, ok? Por quê? Por conta da posição inclinada que está a Terra com relação ao Sol. Então sempre vai ter quase que, né, uma incidência frontal, principalmente, é óbvio, né, na linha do Equador. Então não existe inverno na linha do Equador. É verão o ano todo, porque é indiferente, né? A posição é sempre a mesma, ok? Então, quanto mais o lugar está próximo da linha do Equador, a tendência é que esse lugar seja mais quente, mais úmido, tá certo? Então, a latitude é o principal fator climático de todos, certo?
existe só um fator que pode anular a latitude, que seria a altitude, tá certo? Vou dar um exemplo. Estive, né, no Peru no final do ano passado. Estive em Cusco. Se vocês procurarem a latitude de Cusco, vocês vão perceber que Cusco está aí perto de 10 graus. Então, se fosse pela latitude, Cusco seria um lugar de clima equatorial, bastante quente, bastante úmido. Só que Cusco está a 3.500 metros do nível do mar, certo? Então, quanto maior a altitude do relevo, mais será o clima frio, ok? Por quê? Porque o aquecimento vai se dar de baixo para cima. E principalmente porque nas altas altitudes o ar é rarefeito, né? Existe menos oxigênio. E é o oxigênio que vai reter calor, certo? Então a gente vê isso quando tá lá assistindo um jogo da Libertadores e a gente vê lá, né, jogos em Cusco, jogos em La Paz, né? Então o ar rarefeito. Então a regrinha é maior altitude, né? Principalmente depois de 2.500 metros, né? Menos gases, menor pressão que a atmosfera vai exercer e mais frio. Aqui, nessa imagem, a gente vê o que? Tanto Campos do Jordão, como São Paulo, como Santos, eles estão mais ou menos na mesma latitude. Só que, a temperatura, o clima de Campos do Jordão é muito mais ameno que o de Santos. E São Paulo está no meio caminho. Certo? Então, por que acontece? Porque Santos está no nível do mar. Temperaturas altas, baixa pressão atmosférica constante. Enquanto que aqui, né, Campos do Jordão, você vai ter uma diminuição da temperatura por conta da altitude, tá? Campos do Jordão chegando aí a 1.500, 1.600 metros acima do nível do mar, tá certo? Outros dois fatores climáticos importantes: continentalidade e maritimidade. Então aqui, se um lugar está bem dentro do continente, bem no interior, obviamente que ele não vai sofrer os efeitos da maritimidade. E se o lugar ele está, né, no litoral, ele não vai sofrer os efeitos da continentalidade. Então, o que significa isso, né? A água é um regulador térmico, principalmente a água salgada. Então aí, né, lembre-se das aulas de química, né, a questão da solução salina, que vai alterar o ponto de ebulição da água, aquela coisa da solução iônica lá, que um professor de química vai explicar a vocês muito melhor do que o Samuel, professor de humanas. Tá certo? Então, o que é importante de tomar nota, né? A água salgada retém mais calor. A água é um regulador térmico. Então, nas cidades que estão no litoral, nós vamos ter menor amplitude térmica. O que vem a ser amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima temperatura do dia ou do ano, certo? Então, no caso de Niterói, nós vamos ter uma amplitude baixíssima, enquanto que Londrina nós vamos ter mais amplitude. Nós aqui, né, Taquaritinga, Monte Alto, percebemos isso, né? Talvez eu morei também em Araraquara. Araraquara, a amplitude térmica é maior ainda. Nunca me esqueço um dia que eu levantei 6 da manhã, marcava 13 graus ali num relógio, num marcador da Avenida 36, né? Quando eu saí do meu trabalho no colégio de tarde, marcava 42 e depois de madrugada caiu para 10. Então é uma variação, né, absurda de temperatura do dia para a noite. Então é aquela coisa, de dia
né? A insolação é muito grande, retém calor, né? Só que a terra, né? As rochas, né? Os corpos aqui terrestres, eles vão reter calor mais rápido, mas eles perdem energia rápido também. Então, de noite a temperatura ela cai bastante. Vamos lembrar da piscina, né? A água da piscina de manhã cedo está frio, de tarde ela vai esquentando e de noite ela está quentinha. Então ela retém energia. Por isso que, né, o hemisfério norte ele é chamado de hemisfério das terras e o hemisfério sul das águas. E a média da temperatura no hemisfério norte é bem inferior, né, no ano do que a média no hemisfério sul. Por conta disso, por conta de ter mais terras, né, no norte e menos terras no sul. Tá certo? Aqui, para a gente fazer uma pequena análise, né, na apostila de vocês vai ter esses dados aí. Então veja, Belém, né? Temperatura média do mês mais quente 27, mais frio 25. Veja, amplitude baixíssima. Amplitude 1.6. A média térmica 26. Então, quem mora em Belém vai ser sempre essa média de temperatura. Recife, né? Vai ter um pouquinho mais de variação porque vai estar numa latitude um pouquinho, né, maior, né? O Rio de Janeiro já uma média caminhando para uma média para baixa para média latitude, quase na linha do trópico. Dia mais quente 26, mais frio 20. Mas qual que é a diferença? O Rio de Janeiro fica no mar, é litorâneo, então não vai ter tanta amplitude assim. Só que a gente consegue perceber que a média térmica anual ela é menor, enquanto que Porto Alegre, que está já numa área de média latitude, nós vamos ter uma amplitude muito maior, certo? Então isso se dá por conta principalmente da latitude, ok? Então, quanto às correntes caminhando para o final, já tá, galera? Então fiquem aí mais um pouquinho só. Caminhando para o final, as correntes marinhas, né, ou correntes marítimas. Então, são porções d'água que vão se deslocar no oceano. Então, tanto as massas de ar quanto as correntes marítimas, a dinâmica vai ser um pouco a mesma, né? Elas vão se formar e elas vão carregar as características, a temperatura do lugar. E elas vão procurar o equilíbrio. Então, se uma corrente marítima ela se forma numa área quente, ela vai procurar uma área fria. E aquela que se forma numa área fria, ela vai procurar uma quente. E quando a gente percebe um mapa, como a gente vai ver aí no slide seguinte, quando a gente percebe a corrente marítima quente e a fria, nós vamos perceber que ela forma como se fosse um círculo. Então isso representa um ciclo, né? A fria vai para a corrente fria vai para a área quente e depois ela se conecta com uma quente e a quente vai para a fria, certo? Então cada uma vai carregar as características do seu lugar de formação. Então, e elas vão trazer consequências para os lugares que tocam. Então é muito bacana ver os efeitos das correntes marítimas. Então vamos pegar aqui o exemplo de duas correntes, né? A corrente, então veja aqui, né? Um mapinha de corrente marítima e pesca. Então a corrente do Golfo é uma corrente quente que se forma aqui, né, na Baía de Miami, no Golfo do México. Essa corrente marítima quente, ela vai se direcionar para o norte da Europa. E ela vai trazer, né, um aumento da temperatura e da umidade para a Islândia, para a Irlanda, para o Canal da Mancha, para o Mar do Norte. Ela vai impedir que essas regiões congelem, certo? Então, regiões de foz de rio, como o rio
como o Rio Reno, que vai desaguar no Mar do Norte, não congela por conta do aumento da temperatura da água que a corrente do Golfo traz. Então, ela vai trazer um aumento da temperatura e um aumento da umidade, certo? Já vamos olhar aqui para a corrente de Humboldt, a corrente fria de Humboldt, né? Eu percebi o efeito dela quando eu fui para o Peru. Então, uma cidade como Lima, que também está ali mais ou menos a 10 graus de latitude, era para ser um lugar quente à beça, né? Um lugar, né, com uma temperatura bastante alta, mas Lima não é. Lima, a temperatura de Lima é sempre constante, de 16 a 22, 23 graus, mesmo no verão. Por quê? Porque é o frio que a corrente marítima traz. E além de trazer um pouco a queda da temperatura para a cidade em si, ela vai trazer, né, uma baixa umidade. Então ela vai impedir, né, por conta da corrente marítima, ali relacionando com a água do mar mais quente, nas partes mais interiores do mar, vai ter chuvas acontecendo dentro do mar. Então nunca acontece, igual acontece no Brasil, em Ubatuba, de chegar aquelas nuvens carregadas de umidade do mar. Então em Lima nunca chove, né? Nunca chove. Lima é desértica, certo? Mesmo que existam às vezes nuvens, né, não chega a ponto de condensar a umidade, e sendo assim, né, é uma cidade considerada desértica. Por quê? Por conta, né, da corrente marítima fria. Então, ela vai trazer, né, esse aspecto negativo, mas ela vai trazer um aspecto positivo. As correntes marítimas frias, elas vão atuar na profundidade. Então, elas vão fazer com que partículas orgânicas, né, vegetais e animais, elas acendam, e assim os peixinhos acendam também para pegá-los, e aí favorece a pesca, tá certo? Concluo nossa primeira aula com o albedo, né? O albedo não é um fator climático. O albedo representa aí, né, em vários lugares da Terra, a relação entre quantidade de luz refletida, né, absorvida e refletida. Então, o que ele recebe, o que ele reflete, o que ele retém. Então, sempre a cor branca vai refletir muita luz. Então, algumas casas que não têm cobertura de telhas pintam a laje de branco para que a luz seja refletida e, né, absorva menos energia. O asfalto retém muita energia, o concreto retém muita energia. Por isso que quando a gente está vendo Fórmula 1, a temperatura ambiente é uma e a temperatura da pista é outra, tá certo? E lógico, quando você vai ter área de mata, a energia é consumida para a própria fisiologia, né, das plantas. Então, é mais ou menos isso, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Essa primeira aula foi um pouco mais extensa. Prometo que as outras não vão ser tão extensas como essa. Valeu? Abração, tchau, tchau.